A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia. Você está na Logos Ensino Superior de Teologia e esta é o quarto AVA da aula dupla 9, que é a aula 17 e 18, sendo a primeira parte da aula 18, ou seja, estamos iniciando mais uma aula vendo o período neotestamentário, mais especificamente na vida de Jesus, porque dividimos em duas pequenas partes, né? A vida de Jesus, que foi os 33 anos, do ano 0 até o ano 33, depois da ressurreição e ascensão de Cristo, o início da igreja no livro de Atos, né? Atos capítulo 2. Então, desse ano até o Apocalipse, não exatamente a morte de João, mas é o fim da Bíblia, né? Quando ele teve a revelação do Apocalipse, que foram em torno de 67 anos, né? Nós vamos falar isso na outra aula dupla. Nós vamos nessa aula terminar a vida de Jesus. E eu sempre gosto de lembrar um pouco as coisas anteriores em todas as aulas duplas para ir reforçando, né, na sua memória a informação que você deve ter. A primeira, sem dúvida, é os períodos, os 7 períodos, né, que é o período pré-diluviano, o período dos patriarcas, o período conquistador, o período do reinado de Israel, o período do cativeiro, o período intertestamentário ou do silêncio, e o período neotestamentário, que é o período que nós estamos a tratar agora. Sempre lembrando a linha de tempo, a linha de tempo milenar, né, é uma questão de verificar o tempo bíblico, né, como nós sempre afirmamos, nós estamos falando da história bíblica. É lógico que a história bíblica está na história da humanidade, mas Deus não contou toda a história, só contou o que interessava à revelação. Então nós vemos aqui a vida de Jesus, né? Na verdade, o período neotestamentário tem a vida de Jesus e o período da igreja, né? E nós temos ali, então, depois desse período, especificamente o período de Jesus que nós estamos tratando. Depois vamos tratar o período da igreja, né? Começando, então, ali com Herodes o Grande, nós já falamos sobre ele, então nós entramos em alguns detalhes de João Batista, né? Primeiro João Batista nascendo, teve a situação do nascimento de João Batista, né, com aquela questão do pai dele ter ficado calado, né, ou perdeu a voz. Aí veio o nascimento de Jesus, José e Maria, os pastores, né, a questão da morte dos bebês, a fuga para o Egito, e aí os reis magos, né. E aí depois nós começamos a história, já falamos, né, o retorno a Jerusalém, o início do ministério de Jesus, Jesus no templo, né? Jesus no templo aí é no ano 12, 16, quando ele é na sua adolescência, né? Depois tem o início do ministério de João Batista e o início do ministério de Jesus. No início do ministério de Jesus, nós temos aquela realidade do batismo de Jesus, da tentação no deserto, das bodas de Caná, quando iniciou de fato o ministério de Jesus, a chamada dos primeiros discípulos, aqueles pescadores, né? E também tem Mateus, né? E Jesus no templo. Mas aí nós temos a realidade de Jesus no templo, que provavelmente aconteceu depois, né? Que ele passou por Samaria, né? Depois de ter passado em Galiléia, passou em Samaria e chegou lá em Jerusalém, e aí teve a purificação do templo, né? Mas já tem as primeiras curas aí, né? Então Jesus, a gente vê aí mais ou menos o que nós falamos, tem a questão da cura da sogra de Simão, que é uma realidade interessante se chamar a atenção, né? Porque a Bíblia fala mais tarde, né? Até numa carta de Paulo, né? Quando ele fala que todos os apóstolos eram casados. Mas assim, a Bíblia só revela Simão casado no início do ministério de Jesus. Então é muito provável que os apóstolos tenham casado durante o período do início da igreja. Então é provável que eles tenham sido solteiros até o início da igreja, lá em Atos capítulo 2. E dali para frente eles foram se casando. É mais provável, né? Mas com certeza Simão já era casado, porque houve a cura da sogra de Pedro, né, que era chamado Simão, e Deus mudou o nome para Pedro, né? Agora, se os outros discípulos eram casados, bom,
Pode também ter sido, nada impede que tenha sido, só que não é mencionado isso, né? E aí depois ele segue, ele em Galileia, Cafarnaum, ele cura, começa a cura do leproso, do paralítico, né? E aí então nós chegamos, Jesus com seu ministério em Galileia, sendo Cafarnaum o início, e depois ele vai para Samaria. E ali em Samaria Jesus quebra conceitos, na verdade ele quebrou todos os conceitos ali, né? Porque ele chamou um publicano, né? Como a gente vai falar um pouquinho, que foi Mateus, né? Que era um cobrador de impostos, né? Judeu. Então, para os judeus, publicano era um traidor, porque ele trabalhava para os romanos, né? Então, publicano não era aceito. Nem um judeu nem entrava na casa de um publicano, né? Os publicanos eram ricos, né? Tanto é que quando Mateus recebeu a chamada de Jesus, ele deixou uma vida muito boa para seguir Jesus, né? Mas eu imagino o que deve ter passado no coração dos discípulos, né? Jesus está chamando um publicano, um traidor, né? Mas é Jesus quebrando conceitos. Ele, inclusive, ia até na casa dos pecadores, quer dizer, pessoas que às vezes tinham vidas ou viviam em lugares difíceis que os fariseus, que aqueles que frequentavam a sinagoga jamais iriam, porque é uma região impura. Eu nem entro na casa de um impuro. Às vezes nem significa que eram meretrizes, não. É lógico, tinha situação até de meretrizes, né? Mas às vezes eram pessoas que cuidavam de coisas que eram algo inaceitável, né? E aí ele vai em Samaria e vai para onde? Para samaritanos. Olha que absurdo para um judeu. Além disso, passar por Samaria, uma estrada perigosíssima, né? Muitos ladrões. Jesus, o que o senhor está fazendo? Né? Poderiam pensar os discípulos, né? Mas ele seguiu aquela estrada em direção a Jerusalém, era a estrada mais rápida, mas é lógico, Jesus tinha um plano. Que plano, né? Ele começa o seu ministério ali com uma mulher. É interessante como Jesus dava valor para as mulheres, né? Jesus não, Deus, né? Porque começa com Maria, né? Que não tem intervenção de homem nenhum, Jesus via. Jesus usa José, mas foi Maria que recebeu Jesus, né? A semente da mulher, como diz lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 5, né? 15, quando diz que foi da mulher que veio o Salvador, o descendente do homem, né? Que é Jesus Cristo. Né? E aí nós vemos ali Jesus de novo com uma mulher. Depois, mais tarde, a gente ainda vê Jesus ressuscitando e aparecendo para quem? Para uma mulher. E quem que é a primeira a pregar depois da ressurreição? Uma mulher. E quem é que começa? Jesus se revela pela primeira vez como o Messias, o Cristo, para uma mulher. E uma mulher samaritana. E detalhe, uma mulher samaritana pecadora. Não era qualquer samaritana. Não era uma samaritana de uma família honrada e mulher que tinha esposo e filhos. Não, uma mulher que era considerada a mulher assim que ninguém podia conversar com ela, porque ela tinha tido lá um monte de maridos. E o marido, e aquele ela estava vivendo nem era marido dela, ela era uma adúltera. Quem podia conversar com uma mulher dela? Jesus quebra todos os conceitos religiosos para mostrar que ele veio salvar o pecador. O médico veio, como ele disse para o fariseu, né? O médico veio para poder ajudar os que estão doentes, os que não acham que não são doentes, que são bons demais, que fazem tudo da lei e tal, eles não precisam de Jesus, não é? Mas ali começa então, é lógico que precisam, mas é a mente absurda que passa num religioso, que vive da lei. De Samaria, Jesus segue o caminho, como eu disse, que os judeus não usavam por causa do medo, e vai para Jerusalém. E ali você pode ver aí, né, algumas situações. Jesus cura em Betsara, né? Jesus fala sobre que ele é o Senhor do sábado, quebrando mais um grande conceito da lei, né? Quebrando o conceito, não a lei, mas quebrando a religiosidade da lei, ou a interpretação errada que os fariseus faziam, né? Aí Jesus cura a mão e aí ele escolhe os 12. É muito importante. E aí vem o grande sermão, o sermão da montanha, né? Então você vê aí essa realidade da escolha dos 12
e o grande Sermão da Montanha, que sem dúvida daria para fazer uma ava só sobre isso, né? O Sermão da Montanha, quando Jesus fala sobre a lei. Ele fala a lei segundo ele, né? Ou seja, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Quer dizer, eu vou explicar, vocês não entenderam certo, vocês entenderam errado, vocês interpretaram de forma errada. Olha o erro hermenêutico aí. Vocês não estão entendendo, eu vou explicar para vocês o que eu disse. Ah, professor, mas eu acho isso. Não importa o que você acha, importa o que Deus fala. E você tem que estar pronto a mudar a vida toda. Nós nunca vamos saber tudo. Ah, professor, o senhor é um senhor mais velho. Sim, eu sou mais velho, é verdade. E eu sei hoje que eu não sei. Eu sei que eu preciso de continuar a aprender até o resto da vida. E o tolo que diz que sabe, esse não sabe. Ele tem que aprender que ele não sabe. Ah, mas eu sou pastor, eu sou líder da igreja, sou teólogo. Meu irmão, acorda. Acorda, querido. Você não é nada, igual eu. Nós somos aquilo que Deus nos faz ser. Nós somos filhos de Deus. Nós somos nada no sentido assim. Nós não somos nada diante de Deus, mas somos tudo para Ele. Os filhos de Deus, salvos, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Está aí o caminho, então, do ministério de Jesus que nós já mostramos. A escolha dos 12 discípulos, está aí o nome dos 12, né? Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, um segundo Tomé, né? Um segundo Tiago, Tadeu, Simão, o Zelote e finalmente o Judas, o Iscariotes, né? E aí nós encontramos os milagres de Jesus, que foram 37 relacionados. Nós não vamos citar e falar de todos, mas está vários aí, inclusive aí a primeira ressurreição, né? O filho da viúva, muito importante no ministério de Jesus. Mas aí a gente vai seguindo, né? A maravilhosa história da pecadora que derrama o óleo nos pés de Jesus. E, na verdade, tem duas realidades do óleo, né, nos pés de Jesus. Um foi nos pés, o outro foi na cabeça, né? Mas esse foi depois, foi Maria, né? Essa aí foi a pecadora, né? É a segunda viagem da pregação com os 12 agora. E aí Jesus começa a demonstrar o seu poder sobre os demônios, né? E ele fala sobre o excesso sobre Jonas, a ideia, né? Mostrando como muito mais importante aquela história. E aí então você vai seguindo a linha de tempo, né, no ministério de Jesus, e a gente tem mais um aí quando Jesus de novo vai para a Judéia, de novo para Jerusalém, e aí nós encontramos, né, Jesus em Cafarnaum, o Mar da Galileia, e aí vem esse momento maravilhoso que é Jesus no Mar da Galileia, indo para Gadara, né? Gadara foi um novo momento, eu vou deixar isso para falar depois, né? Provavelmente em Cafarnaum ele cura a mulher do fluxo de sangue, ressuscita a filha de Jairo, que era o líder lá da sinagoga em Cafarnaum, cura cegos, mudos, novamente é rejeitado em Nazaré. Ele volta para Nazaré, na cidade dele, e é rejeitado, né? Então nós temos todas essas realidades aí, e nós ainda, Herodes Antipas, o que teve a maior parte do reino de Herodes é o rei que mandou matar João Batista e apoiou a morte de Jesus. E aí você vê aí a terceira viagem para Galileia, Herodes mata e pede aquela questão da cabeça de João Batista, né? Os apóstolos voltam à pregação, Jesus alimenta 5.000, maravilhoso essa história, né? O povo quer Jesus como rei, eles não entendem que ele veio para ser o Messias, não para derrubar Roma, ele não veio derrubar Roma, ele veio estabelecer o reino de Deus no coração dos homens. E aí Jesus diz que é o pão da vida, né? Então tá aí um pouquinho do início, né? Já estamos chegando mais à frente do ministério de Jesus, mas vamos continuar, né? E vamos ver tanta coisa. É claro, merecia muito mais, mas é uma visão panorâmica. Aqui o professor Marco Faleiro na disciplina Panorama da Bíblia. Nós estamos na Logos Ensino Superior de Teologia. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja feliz, mas faça alguém feliz. Em nome de Jesus. Amém.